Display, João. Display. Confertorzinho de display. Pessoal, hoje vai estar enviando perguntas de sessão um pouco mais tarde. Então, não sei se seria interessante talvez na parte da manhã ressaltar esse check e facilitar. Você não vai dar um trabalho não para vocês. Não, mas é só salvar e Está salvando os chat? Explica isso para eles também minimizarem o chat do live. talvez deixar principalmente para isso. Não. Explica para ele o seguinte, que os opositores estão fazendo perguntas probatórias. Posso também falar? Perguntas. Tá bom. Inclusive, que vão ter perguntas para os auditores. Que hoje terão perguntas para os auditores. Estamos lá? Tá ou não? Posso mais falar bobagem, não? Bem. Esse é o nosso tópico de hoje de manhã. E, na verdade, é bastante oportuno aí que essa seja a nossa última aula expositiva, porque nós já recebemos aí das pessoas de outros estados, também aqui do Rio, algumas perguntas que têm a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu lembro aí a todos os nossos colegas aí dos outros estados que a nossa segunda sessão de hoje vai ser dedicada a uma hora de debates e discussão relativas a perguntas que sejam formuladas aí por vocês, pela audiência aqui e pelas pessoas dos outros estados. Nós já recebemos alguns temas aí para discussão, principalmente do pessoal do Rio Grande do Sul. Obrigado, Maria Alice. Mas o chat hoje de manhã também está aberto a esse tipo de pergunta. Claro que isso vai poder ocorrer dentro do nosso horário de discussão, a ideia é que ele seja interativo, mas aqueles que já têm dúvidas, questões, perguntas a formular, já podem ir fazendo e a gente, é claro, vai respondê-las aí na medida do possível, no tempo que a gente vai ter nessa segunda sessão. Bem, o que eu gostaria de discutir hoje com vocês é o papel dos determinantes na resolução de sistemas de equações lineares. Para situar esse assunto em relação a outras técnicas de resolução. Tá? E a ideia é a gente levantar as questões que eu sei que estão no dia a dia de vocês. O que é melhor, tá? O que o aluno prefere para resolver. Tá? E para isso é interessante a gente primeiro situar o papel dos determinantes
e depois então a gente discute essas questões de aplicação em sala de aula. Bom, os determinantes estão intimamente relacionados aos sistemas lineares. Na verdade, eles foram inventados para essa finalidade. E o desejo de estar por trás aí da invenção dos determinantes, tá, é ter uma fórmula fechada, tá, uma expressão para resolver de modo genérico sistemas de equações lineares. Isso é muito fácil fazer, tá, no caso 2×2. Eu não sei se a gente chegou a fazer isso explicitamente aqui, não estive em todas as sessões, acho que sim. No caso 2×2, então, eu ter um sistema de duas equações lineares a duas incógnitas, é muito fácil resolver explicitamente esse sistema. Então, para resolver explicitamente esse sistema, o que a gente pode fazer, por exemplo, é tentar eliminar uma das incógnitas, y, por exemplo. Então, a gente elimina y aqui multiplicando a primeira equação, por exemplo, por B2 e a segunda por menos B1. Claro que eu estou falando que a gente elimina, mas eu estou esperando que as coisas vão funcionar da melhor forma possível, né? Isso vai aparecer aqui na solução. Então, supondo que esses valores aqui de B1 e B2 sejam diferentes de zero, pelo menos, aí eu posso fazer, tá, essas operações, tá? E aí, no momento em que eu somo as duas equações transformadas desse jeito, eu vou ter A1B2 menos A2B1x igual a C1B2 menos C2B1. Tá? E aí, desde que esse número A1B2 menos A2B1 seja diferente de zero, tá? Nós obtemos uma expressão explícita para x. E, analogamente, vamos obter uma expressão explícita para y, né? Vai ser mesma coisa obtida por substituição, ou repetindo, tá, esses mesmos passos, a gente encontra que y vai ser A1C2 menos A2C1, A1B2 menos A2B1. Tá? É claro que isso aqui vai valer na hipótese de A1B2 menos A2B1 ser diferente de zero. Então, quando A1B2 menos A2B1 é diferente de zero, tá, tudo são flores aqui nesse caso, tá? Porque nós podemos fazer essa eliminação e chegar a essa fórmula explícita, tá, para x e para y. Ótimo. Tá? A questão que está por trás dos determinantes é saber, tá, se isso pode ser generalizado. Tá? Se da mesma forma como nós temos aqui, tá, uma solução explícita no caso 2×2, tá, se a gente consegue passar no caso 2×2 para o caso n por n. Então, será que existe, primeiro, uma expressão, tá, que determina, tá, se esse nosso sistema tem solução única ou não? Essa é a primeira pergunta. Segundo, será que tem uma fórmula explícita, tá, que a gente consiga generalizar? Então, a primeira observação a respeito dessas fórmulas, tá, é que todas elas, tá, são facilmente determinadas, que tem regras mnemônicas aqui para essas fórmulas, tá, no momento em que você dispõe aqui os coeficientes, né? Todas essas expressões que aparecem aqui,
tá, são resultados de contas desse tipo, né? Fazer esse produto menos esse produto. Então, o denominador, tá, é algo desse tipo, tá, que a gente define como sendo determinante dessa matriz. Então, é uma definição que aquele denominador nós vamos chamar de determinante dessa matriz. E o que é interessante é que as outras duas expressões que aparecem aqui, tá, o C1B2 menos C2B1, tá, o A1C2 menos A2C1, tá, resultam de um cálculo semelhante, mas aplicado a uma outra matriz. Uma matriz onde, por exemplo, para obter o valor de x, o que aparece aqui no lugar de A1 e A2, tá, são os coeficientes C1 e C2. Tá? Então, isso, se isso valesse apenas para o caso 2 por 2, seria uma curiosidade, seria uma regra prática, aí, sem muitas consequências, porque é um caso extremamente simples e que, aliás, a gente não precisa de fórmula realmente para resolver, porque a gente sabe, todos os garotos desde a 6ª série sabem resolver esse tipo de sistema sem identificar a necessidade de nenhuma fórmula. Tá? O que torna a teoria dos determinantes interessante é a questão se a gente consegue generalizar, tá, essa definição, tá, de determinante para que as coisas funcionem, tá, do mesmo modo para o caso geral, para o caso em que eu tenho uma matriz N por N, um sistema com N equações e N incógnitas. Tá? Então, essa busca por uma solução explícita, uma fórmula, ela reflete também uma certa era da matemática. Quer dizer, a matemática aí do século passado, do século XX, tá, passou a valorizar muito mais os procedimentos algorítmicos, procedimentos em que você, no lugar de ter uma fórmula fechada, você tem um conjunto de procedimentos que você deve realizar. Tá? Uma parte da razão para isso é que no século passado foi inventado o computador. Então, procedimentos algorítmicos passaram a ser passíveis de automatização. Tá? Mas, na matemática de alguns séculos atrás, tá? Não sei se o Elon tem aí a época dos determinantes, da época de criação. Que foi inventado? Foi inventado no século XVII. Né? Foi utilizado com mais frequência no século XVIII. Então, você está falando do século XVII, século XVIII. Nessa época, se valorizava relativamente pouco, tá, métodos algorítmicos. A preocupação principal é você ter uma fórmula fechada, tá, algo que pudesse ser expresso realmente por uma expressão utilizando as operações usuárias. Então, é muito interessante do ponto de vista matemático saber se isso aqui pode ser generalizado. Tá? E pode. Tá? Então, e os determinantes, então, teoria geral dos determinantes, tá, provê exatamente essa generalização. Tá? Provê uma definição do determinante de uma matriz quadrada que faz com que as coisas funcionem, no caso geral, tá, de forma semelhante ao que ocorre no caso 2 por 2. Muito bem. Nós estamos pensando aqui no caso N por N, tá? Mas é muito interessante, tá, a gente olhar para o caso 3 por 3. Tá? Primeiro que no caso 3 por 3 já aparece, tá, essencialmente tudo aquilo que ocorre na teoria geral dos determinantes. Então, se você olha o caso 2 por 2, você não tem a ideia geral do que está acontecendo. É simples demais. No caso 3 por 3 já nos dá, tá, uma boa noção, tá, de como é a coisa no caso geral. Tá? E segundo, porque no caso 3 por 3, aí a gente tem o outro lado da questão, é que os sistemas 3 por 3 a gente sabe analisar sobre uma variedade de pontos de vista, do ponto de vista geométrico, tá, em particular, tá, o que faz com que a gente possa interpretar geometricamente algumas das coisas que a gente vai fazer. Então,
vocês vão ver que o capítulo do livro que trata de determinantes, tá? Ele trata determinantes através do estudo dos determinantes 3x3. Tá? Mas eu chamo a atenção, tá, de que isso é geral, tá? Quer dizer, as ideias que estão lá são gerais e podem ser aplicadas para determinantes. Quase todas as ideias que estão lá são gerais e podem ser aplicadas para determinantes de ordem superior. Então, nós vamos definir determinante de uma matriz. É claro que a gente está fazendo aqui é o que normalmente a gente faz em matemática. A gente está partindo, tá, de quem fez o trabalho duro aqui, tá, e observou. Então, para chegar a essa expressão, certamente teve que fazer esse trabalho aqui com sistemas 3x3, chegar a essa expressão, observar, tá, que essa expressão era parecida com a outra, tá, e a partir daí, então, a gente, o método da matemática de prova é o método dedutivo, mas o método de descoberta é o método dedutivo. Tá? Você examina casos e faz conjecturas e depois prova as coisas. Então, quando a gente apresenta isso aqui, tá? Sempre que a gente apresenta uma teoria matemática, a gente está pulando aí um bocado de suor, que certamente foi gasto, tá, para chegar nessa expressão. Muito bem, como é que vocês ensinam os seus alunos como é que vocês definem o determinante de uma matriz 3x3, A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3? Como é que normalmente a gente apresenta isso? Então, em geral, quando você apresenta esse determinante, tá, a gente apresenta através da regra prática de cálculo. Né? Consiste em repetir, tá, ou duas linhas ou duas colunas aqui do determinante. E aí tem todos aqueles produtos aí que são formados, etc. Nada contra a regra prática, tá? Mas se você apresenta direto o determinante desse modo, tá, você provavelmente está condenando seu aluno, tá, a não entender de onde é que vêm as propriedades do determinante. Tá? Porque é um amontoado de números aí que tem uma maneira interessante aí de agrupar, mas acaba não passando disso. Tá? Qual é a estrutura, tá, realmente, tá, dessa expressão, tá, que aparece no determinante 3x3? Tá? Como é que é formado realmente o determinante 3x3? Porque aqui vai ter um bando, tá, de produtos, né? A1B2C3, A3B3C1, tá? A3B1C2, alguns a gente vai colocar um sinal mais, outros a gente vai trocar o sinal, tá? Que produtos são esses? Qual é a regra de formação desses produtos? Quantos são esses produtos? Se você sabe, 6. Por que 6? Que 6 são esses? Eu posso formar vários outros produtos aqui, ó, A1, B1, B3, A3, B2, B1, coisas que não aparecem no determinante. Por que esses 6? Que 6 são esses? Como é que eles são formados? O que os produtos que vão ser formados aqui têm que, por exemplo, o produto A1, B2, B3, tá? Não tem. Resposta. Um A, um B, um C, um 1, um 2, um 3. Tá? Então, exatamente. Então, o que está por trás aqui da definição? Então, porque essa regra que está aqui, você define desse modo, tá? Possivelmente seu aluno, na hora de aparecer pela primeira vez o determinante 4x4, ele vai repetir lá as 3, ele é bom assim de indução, então devo repetir as 3 últimas linhas e sair fazendo essas diagonais desse tipo. Está errado, não é isso. Tá? Então, o que tem realmente de estrutural que vai se manter, tá, nos outros casos? O que a gente vai formar são sempre produtos, tá, em que a gente vai escolher um elemento de cada linha, tá, e um elemento de cada coluna. Tá? E é isso
vai aparecer na definição de um determinante de ordem qualquer. Então, determinante de ordem qualquer é uma soma, tá, de produtos, tá, formados sempre escolhendo um elemento de cada linha, um elemento de cada coluna. Tá? Quais desses produtos? Resposta: todos. Tá? Então, no caso 2x2, só tem dois modos de eu fazer isso. Pegando o primeiro elemento da primeira linha, o segundo da segunda coluna, tá? Depois pegando esse e esse aqui. No caso 3x3, tá? Quantos modos são esses? Esse é um problema simples de análise combinatória. Correto? Quantos são? 6. Mas 6 por quê? Você vai escolher o A, você tem 3. Não, bem, mas dá um outro nome aqui para o número 6 aqui. 3 fatorial. Tá? Ou 3 vezes 2 vezes 1, ou porque cada um dos produtos a ser formado aqui é dessa forma. Tá? É um AI, BJ, CK, onde I, J e K tem que ser uma permutação, tá, dos índices de linha, que são 1, 2 e 3. Então, o número de produtos que eu posso formar aqui, tá, é igual ao número de permutações dos índices de 1 a 3 e, no caso geral, dos índices de 1 a n. Tá? Então, uma coisa que a gente deve ter em mente é que, à medida que aumenta a ordem do determinante, tá, o número de produtos a serem formados, tá, cresce segundo n fatorial, que a gente sabe que é uma coisa que cresce rapidamente. Tá? Então, isso é algo importante aí para ter em mente e vem aí dessa estrutura. Então, a maneira como esses produtos todos são formados, tá, eles são formados, tá, pegando sempre um elemento de cada linha, um elemento de cada coluna, e a famosa regra de Sardo nada mais é do que um modo automático, né, de você gerar todos esses produtos. Né? A1, B2, C3, A2, B3, C1, A3, B1, C2, tá? 3, B2, C1, A1, B3, C2, A2, B1, C3. Então, esses são todos os produtos, são todas as permutações que a gente pode produzir dos números 1, 2 e 3. Tá? Paulo, Oi. tem uma pergunta aqui do Rio Grande do Sul. Para uma clientela com interesses não tão específicos na área de matemática, que rumos poderão ser dados ao ensino desta disciplina a fim de se atender uma visão generalista do conhecimento sem comprometer a qualidade? Eu tenho a impressão que essa pergunta é para a segunda parte. Bom, eu vou guardar para a segunda parte, de qualquer modo. É para a segunda parte. Tá bom. Obrigado. Bom, a outra parte que aparece aqui na nossa famosa regra prática aqui de Sardos é que alguns desses produtos são afetados do sinal mais, tá? E outros são afetados do sinal menos. Então, como é que é isso aqui no caso geral? O que tem de diferente desses produtos que estão aqui, tá, com relação a esses produtos que estão aqui, para que a gente possa imaginar o que vai acontecer no caso geral. Tá? Por que alguns deles são positivos e outros são negativos? Bom, a resposta a essa pergunta é que é assim que funciona. Tá? Mas como é que a gente pode generalizar, tá, isso aqui para ter a nossa uma teoria que vai funcionar em todos os casos e permita essa descrição? Então, o que diferencia, tá, esses produtos que estão aqui com os produtos que estão embaixo, tá, é o tipo de permutação que a gente tem, tá, dos números 1, 2 e 3. No caso 3x3, tá, é especialmente fácil a gente distinguir, tá, um tipo de permutação de outro tipo de permutação. Porque essas aqui, que aparecem aqui em cima, todas elas, tá, vêm da permutação básica 1, 2, 3. Então, se você escreve 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc., tá, todas elas são permutações cíclicas de 1, 2, 3. Então,
permutações cíclicas de 1, 2, 3 são 1, 2, 3, 2, 3, 1 e 3, 1, 2. Enquanto as aqui de baixo são as permutações cíclicas, tá, de 3, 2, 1. Então você escreve 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 e pega 3 elementos consecutivos, tá, os sequências de 3 elementos que eu tenho são 3, 2, 1, 2, 1, 3, tá, e 1, 3, 2. Tá? Só que isso aqui é muito particular, tá, para o caso 3x3. Se a gente quiser fazer uma generalização disso, tá, o que entra naquelas que tem sinal positivo e nas que tem sinal negativo é o conceito de paridade da permutação. Tá? Essas aqui são as chamadas permutações pares e essas aqui são as permutações ímpares. Tá? Qual é o sentido disso? O sentido disso, e esse pode ser generalizável lá para o caso N por N, tá? É que para você calcular a paridade de uma permutação, tá? Você compara com a permutação original, a permutação identidade, 1, 2, 3, tá? E conta quantas são as inversões, quer dizer, conta quantos pares aparecem nessa permutação que estão em ordem diferente daquela que apareceu no início. Se esse número de pares que aparece com a ordem trocada for par, tá? Você vai considerar que ela é uma permutação par. Tá? Senão, ela é uma permutação ímpar. Então, vamos pegar só uma aqui para mostrar como é que funciona. Digamos que eu tenha a permutação 1, 3, 2. Vamos contar quantos pares aparecem aqui na ordem contrária da permutação original. Então, o par 1, 3 está na mesma ordem ou na ordem contrária? 1 estava antes ou depois do 3 no início? Antes, continuou antes. Tá? Então não tem inversão aqui. 1 e 2, mesma ordem. 3 e 2. Então tem uma inversão. 1 é par ou ímpar? Ímpar. Então está nessa classe que está aqui. Tá? Esse critério, tá, é o critério que serve para a gente definir determinantes de ordem N por N. Então, um determinante de ordem N por N, tá, é uma soma, tá, de N fatorial termos. Cada um desses termos é um produto formado por um elemento de cada linha em uma coluna, tá, afetado num sinal que pode ser mais ou menos. Tá? Quem decide se esse sinal é mais ou menos é a classe da permutação. Tá? Se ela for de classe par, quer dizer, o número de trocas for par, tá? O sinal é positivo. Senão, ela tem sinal negativo. Uma coisa básica aqui é que toda vez que eu tenho, que isso aí a gente vai explorar daqui a pouco, tá? Toda vez, tá, que eu tenho uma certa permutação, tá, e troco a posição de dois elementos, tá? A gente pode demonstrar que essa permutação troca de classe. Tá? Então, isso é algo que a gente vai explorar aberto aqui nas propriedades dos determinantes. Tá? Qual é a propriedade determinante que vocês acham que é a consequência disso? Hein? Se eu trocar a posição de dois elementos de uma permutação, tá, eu troco a sua classe. Então, por exemplo, aqui se eu troco 3 e 2, tá, eu passo a não ter inversão nenhuma, ela que era ímpar passa a ser par. Maria tem um aviso aqui, bom, é só o pessoal. O Fábio tinha lá uma observação, qual é a propriedade que vai ser filha dessa aqui? Você troca filas paralelas, determinante troca de sinal. Exatamente. A consequência, tá, disso, da presença dessas permutações aqui no determinante, é como o Fábio falou, tá, que a gente vai ver no momento, a propriedade da troca do sinal do determinante, tá, quando nós trocamos a posição de duas filas paralelas. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Eu não vou olhar todas as propriedades, somente aquelas que a gente vai utilizar
somente aquelas que a gente vai precisar para estudar os sistemas lineares, tá? E vocês vão observar, tá, que essas propriedades, tá, são consequências bem diretas da definição, não tem nada de misterioso nela. Tá? A gente pode argumentar, entender por que elas ocorrem, tá, olhando para a definição. Então, a primeira propriedade que eu queria chamar a atenção, tá, é a linearidade do determinante em relação a uma coluna dele. Tá? Então, a gente vai usar essa notação aqui. Então, A, B, C e D estão identificando as colunas, tá, de um determinante que podem ser interpretados como um vetor no espaço de dimensão n. Então, se são 3x3, tá, são vetores no espaço de dimensão 3. Então, o que eu quero dizer aqui se eu tenho um determinante que a primeira coluna é dada pelo vetor A, a segunda coluna é dada pelo vetor B, tá, e a terceira coluna, tá, é a soma de duas colunas C e D. Bom, tá? Zé, Oi. naquela matéria ali, escreve um A lá em cima da tela. Boa lembrança. Então, eu estou dizendo isso aqui. Isso aqui é A. Isso aqui é B. Isso aqui é C. A propriedade a que eu estou me referindo aqui é que se eu olho para a última coluna, ou para uma coluna qualquer do determinante, como sendo a soma de duas outras, tá, esse determinante se relaciona como com esse determinante aqui. Qual é a relação entre esse determinante e esse outro? Esse é a soma desses dois. Demonstração: cada um desses termos eu vou estar substituindo o fator, tá, pela soma de dois outros, então pela distributividade a gente facilmente mostra que isso aqui é verdade. Também é verdade se eu multiplicar uma coluna do determinante, tá, por um certo número K, o que acontece com o determinante? Multiplicado por K. Porque o que vai acontecer é que eu vou ter esse fator aparecendo, tá, em cada um dos meus termos, já que cada termo envolve exatamente um elemento proveniente daquela coluna. Então, isso aqui vai ser K vezes determinante de ABC. Note que isso é muito mais óbvio se você olha para a estrutura, tá, desse determinante como sendo produto, uma soma de produtos de um elemento de cada linha, de cada coluna, do que simplesmente essa coisa que sai aqui da regra prática. Entender a estrutura é fundamental para que a gente entenda quais são as propriedades aí que a gente vai ter. Bem, é claro que eu podia ter juntado essas duas numa só, né? Considerando o caso mais geral, que a última linha é uma combinação linear, tá, de C e D. A outra propriedade que eu queria frisar, que é fundamental, é aquela que a gente estava referindo antes. Oi? Só que ali você estava se referindo para linhas e agora você vai usar para colunas. Não é a inversão da ordem? É a inversão da ordem. Quero relacionar, tá, esses... Ah, sim, eu vou usar lá a anatomia lá da expressão. Não, verdade. Então, o que a gente vai querer relacionar agora, tá, são esses dois determinantes aqui.
os dois determinantes que eu fiz aqui, tá, foi trocar a ordem, tá, de dois elementos, de duas colunas desse determinante. Tá? Qual é a consequência dessa troca? Pergunto, será que o conjunto de termos que vão ser gerados aqui, de produtos aqui que vão ser gerados, vai ser diferente? Não, eu continuo gerando, tá, um elemento para cada linha, cada produto continua sendo extraído, pegando um elemento de cada linha, um elemento de cada coluna. Então, o conjunto aqui de produtos a serem gerados não se alterou. Tá? O que vai acontecer na hora que eu faço essa troca? O que vai acontecer, tá, é que um determinado elemento, digamos, A1, P2, vamos pegar um caso mais, pareça mais geral aqui, A1, P3, C2. Tá? Esse termo vai aparecer aqui como A1, C2, P3, eu utilizo aquela maneira de escrever. Tá? Então, os dois vão aparecer nos dois produtos. Tá? O que vai acontecer é que essa permutação das colunas, das linhas, que aqui era 1, 3, 2, tá? Agora passa a ser a permutação 1, 2, 3. Tá? Então, o que aconteceu? Aquilo que a gente falou ali. Você trocou, tá, a posição de dois elementos, tá, numa permutação. Então, é fácil a gente verificar, no caso 3×3, toda vez que isso acontece, a gente passa daqui para cá ou daqui para cá. Tá? É também fácil mostrar que, no caso geral, o que ocorre é que se a permutação era par, ela passa a ser ímpar, se ela é ímpar, passa a ser par. Tá? Então, a propriedade que a gente extrai daqui, que é uma propriedade fundamental dos determinantes, tá, é de que se você troca a posição de duas colunas do determinante, tá, ele troca esse sinal. Tá? Bom, daí, tá, a gente vai extrair realmente as propriedades que são vitais aí para o sistema linear. Ela vai fazer um comentário. Isso vale para quaisquer duas colunas. Ah, sim, claro. Aqui a gente trocou essas duas, mas não precisa, por exemplo, às vezes tem que ser coluna adjacente, não precisa ser coluna adjacente, podem ser duas colunas quaisquer. E a coisa sempre se remonta a esse fato de que, trocando a ordem de dois elementos numa permutação, tá, ela muda de classe. Isso é algo que precisa ser demonstrado, tá? Não requer uma demonstração, não é complicado fazer isso. No caso 3×3, é claro que a gente pode simplesmente examinar todos os casos, por exemplo, mostrar que isso vale. Bom, propriedades que saem daqui, que a gente vai usar bastante, são essa Então, o que essa propriedade, tá, está dizendo? Eu tenho um determinante em que duas colunas são iguais. Tá? O que eu posso afirmar sobre o valor desse determinante? Só está dizendo que é zero, mas você já viu por que é zero? Bom, a razão aqui dele ser zero, tá, é porque esse determinante tem que trocar de sinal se eu troco duas colunas. Tá? Então vamos trocar B com B. Então o valor desse determinante tem que ser igual a menos o determinante de A, B, B. Agora, a gente não precisa aqui de uma propriedade, né? Para dizer que esses dois determinantes são iguais. Tá? Tem que ser iguais. Tá? Então, determinante de ABB é igual a menos determinante de ABB, mas, por outro lado, é claro que
Essa é a mesma quantidade aqui. Então, como é que um número pode ser simétrico de si próprio? Sendo igual a zero. Tá? Então, isso é uma consequência direta aqui desse fato. E aí, lá eu não escrevi a consequência mais geral, mas aqui é importante a gente observar isso pode ser escrito de maneira mais geral nesse caso. Então, o que eu quero dizer a respeito desse determinante? Como é que é formada a terceira coluna desse determinante? Eu quero dizer que essa terceira coluna é uma combinação linear das duas primeiras. Tá? Por que esse determinante é zero, como vocês bem sabem? Só aplicar aí uma sequência das propriedades anteriores. Primeiro, eu uso essa linearidade para dizer que esse determinante pode ser decomposto na soma desses dois. Agora eu uso essa linearidade aqui de novo para dizer que esse determinante é alfa vezes determinante de ABA mais beta vezes determinante de AB. Só que cada um desses determinantes aqui é zero. Portanto, esse resultado aqui é zero. Tá? Uma outra maneira aqui de escrever essa mesma propriedade, que é simplesmente uma outra forma de escrever a mesma coisa que está aqui, tá? É que se A, B e C são linearmente dependentes, então o determinante de A, B, C é igual a zero. Isso é uma propriedade, simplesmente uma outra maneira de escrever isso aqui. Não? Vocês viram ontem que três vetores são linearmente dependentes quando um deles pode ser escrito como uma combinação linear dos outros dois. Então, se eu tenho três colunas linearmente dependentes, eu caio exatamente nessa situação, tá? Portanto, o determinante é igual a zero. Um comentário, tá, daqui é que essa propriedade, a contrapositiva aqui dessa propriedade, tá, me dá direto também, tá, o seguinte fato. O que eu posso dizer sobre os vetores A, B e C caso o determinante formado por eles seja diferente de zero? São obrigatoriamente linearmente independentes. Então, uma consequência desse fato, chegando aqui nos nossos sistemas lineares, a consequência aqui desse fato é que se determinante de A, B, C é diferente de zero, então A, B, C são linearmente independentes, tá? E, portanto, vocês viram isso ontem, que o sistema de equações formado por eles onde esses vetores formam os coeficientes
Tá, vocês não viram isso ontem, né? Não. É, tem razão. Dá licença, Claro, claro. Faltou um. Eu vou pedir licença para fazer uma observação aqui. É o seguinte: vocês viram, o Paulo César acabou de mostrar, que a partir da propriedade 3, tudo que ele está dizendo é consequência, de 4 em diante, tudo é consequência de 1, 2 e 3. Isso não é nenhuma coincidência. Todas as propriedades, todas que se possa imaginar de um determinado, qualquer uma, é consequência de 1, 2 e 3. Quer dizer, as propriedades 1, 2 e 3, elas realmente, a menos de um fator constante, elas caracterizam o determinante. A única expressão, o único número associado à matriz ABC, que tem aquelas propriedades 1, 2 e 3, é o determinante, ou então o determinante multiplicado por 3 ou por 5, qualquer coisa. Só que não é, essas propriedades 1, 2 e 3 é difícil você exagerar a importância delas para ter o determinante. Não pode ser exagerado, porque elas são as propriedades determinantes, que vier depois da consequência. Agora, ontem, na verdade, eu fiz a coisa. Você pode olhar para um sistema de equações do ponto de vista das linhas ou do ponto de vista das colunas. Nenhum dos dois pontos de vista é mais importante do que o outro. Ontem, por uma questão de tempo e porque eu queria enfatizar o lado geométrico, eu dei mais atenção às linhas. Né? Agora, é verdade que por uma propriedade que o Paulo César certamente vai dizer daqui a um minuto, que se as linhas forem linearmente independentes, as colunas também são e vice-versa, porque o determinante é simétrico em relação à linha de coluna. Isso na verdade estava nas propriedades que eu não ia dizer que vocês conhecem das propriedades que eu não ia usar, mas a gente vai precisar realmente dessa propriedade aqui para fazer a passagem. Eu só escrevi no final. Também é consequência de 1, 2 e 3, embora não seja tão óbvio a consequência. Então, deixa eu acabar de escrever aqui, mas realmente, em relação ao que vocês viram na aula passada, isso requer uma explicação. Tá? O que ocorre, tá, é que se o determinante formado por A, B e C for diferente de zero, tá, então eu sei que essas três colunas são linearmente independentes. Só que ontem, o que vocês aprenderam, tá, foi que se as três linhas, tá, são linearmente independentes, tá, eu posso concluir, tá, que o sistema tem solução única. Tá? Só que eu estou falando aqui das colunas e precisava das linhas. Tá? O que nos salva, tá, é que tem uma propriedade adicional, que todos vocês conhecem, tá, e que, como Alan disse, é uma consequência de 1, 2 e 3, mas a gente pode facilmente resgatar a partir lá da nossa definição, tá, que o determinante da matriz obtida trocando as linhas pelas colunas, matriz transposta, tá, é igual ao determinante da matriz original. Tá? Isso é fácil de ver porque tudo que a gente tem que examinar, tá, é o que acontece com uma dada permutação, tá, quando eu faço a troca das linhas pelas colunas. Tá? A gente vai observar que a classe da permutação não se altera, tá? E com isso, cada um daqueles sinais vai ser o mesmo que eu tinha antes. Tá? Eu não vou mostrar todos os detalhes para a gente poder chegar aí onde a gente quer. Está feito com cuidado aí no livro. Bom, mas o fato, então, a gente já está a meio caminho andado aqui, tá? E começando a ver onde é que aparece a regra de Cramer. Tá? Paulo, eu perguntinha aqui, posso interromper? Se for sobre... Existe uma interpretação geométrica interessante para as colunas, assim como existe para as linhas, vetores normais nos planos? Pernambuco. A pergunta é se existe uma interpretação geométrica interessante para as linhas, assim como existe para as colunas, assim como existe para as linhas. Existe. O que está acontecendo aqui, num sistema de equações,
que a gente interpreta pelas linhas, a interpretação é que A, B e C, pelas colunas, né? desculpe, as colunas A, B e C, tá, são vetores, tá, e o que nós estamos procurando fazer, tá, ao resolver um sistema é tentar exprimir o vetor D, tá, como uma combinação linear, tá, de A, B e C. Então, o caso que nós temos ali, do determinante ser diferente de zero, deles serem linearmente independentes, corresponde ao caso em que A, B e C não são coplanares. Ou seja, C não pertence ao plano formado por A e B. Tá? O que isso aqui está dizendo é que você tem três vetores do espaço, tá, que não estão contidos no mesmo plano, então todo vetor do espaço pode ser expresso como uma combinação linear deles. É até fácil a gente fazer isso geometricamente. Tá? Eu tenho aqui esse vetor G, então eu traço uma paralela aqui a C, descubro onde é que cai aqui no plano formado por A e B. Tá? Aqui eu traço de novo paralelas a A e B, tá? E consigo geometricamente mostrar que esse vetor é uma soma realmente de alguma coisa vezes A, mais alguma coisa vezes B, mais alguma coisa vezes C. Então isso é uma argumentação geométrica correspondente ao que o teorema aqui está dizendo. Bom, no livro, a pessoa que fez pergunta, por favor, olhe para o livro. No livro tem um comentário bastante longo a respeito disso. Você pode olhar para o sistema de duas maneiras, que os matemáticos costumam chamar de maneiras duais. Você pode olhar cada linha como sendo a equação de um plano, foi isso que nós fizemos ontem, e olhar para a interseção desses planos. E a maneira dual dessa é você olhar cada coluna como um vetor, como o Paulo César acabou de mostrar aí no quadro, e procurar saber quais exprimir o vetor dele como combinação desses três vetores A, B e C, e as incógnitas são os coeficientes dessa combinação linear. Inclusive no livro, qual das duas maneiras é mais geométrica? Todas as duas são geométricas, todas as duas são algébricas, e ora é conveniente olhar para um jeito, de outra hora é conveniente olhar de outro modo. O que o Paulo vai fazer agora, quando ele fizer a regra de Kramer, é exatamente focalizar as colunas. Por isso que ele tem focalizado a coluna dele por isso. Um outro comentário antes de falar da regra de Kramer, aqui a gente está enunciando esse teorema aqui, tá, na forma C, então, né? C linearmente dependente, então o determinante é igual a zero. Tá? Vale a volta disso aqui também. Ou seja, o determinante é igual a zero, então necessariamente A, B e C são linearmente dependentes, mas o argumento é um pouco mais complicado. Está feito no livro, tá? Aí está feito para o caso 3x3, usando um argumento mais geométrico. Tá? Mas estamos prontos finalmente, tá, para enunciar o teorema de Kramer. Então, o teorema de Kramer diz, a famosa regra de Kramer, ele, na verdade, quase que uma continuação dessa frase aqui, tá? Então, se determinante de ABC é diferente de zero, a gente já viu que, nesse caso, tá, o sistema vai ter solução única. Então, tudo que a regra de Kramer acrescenta, tá, é uma maneira explícita de calcular essa única solução. Tá? Então, a única solução de asterisco tá, é dada por x. Então, vamos igual ao determinante de BC
sobre a determinante de ABC, Y determinante de ABC sobre determinante de ABC, e o Z é o determinante de ABD sobre determinante de ABC. Tá? Então, tem solução única, é consequência do fato deles obrigatoriamente serem linearmente independentes. Tá? Então, tudo que a gente tem que mostrar é que essa é a expressão explícita de x, y e z. E a maneira de fazer isso, tá, é imediata. Tá? Tudo que a gente tem que fazer é suponhamos que x, y e z sejam, tá, os valores forneçam o valor dessa solução que a gente sabe que existe. Tá? E vamos exprimir o determinante dBc, por exemplo, em termos desse x, desse y e desse z. Eu vou fazer isso escrevendo o vetor d, tá? Como o que esse meu sistema está dizendo, tá? Sob forma dos vetores coluna, é que x, y e z, como ela falou, são os coeficientes lineares, os coeficientes de uma combinação linear, tá? Que exprime o vetor d dos termos independentes, tá? Como uma combinação de A, B e C. Tá? Todos concordam que esse sistema pode ser lido assim, onde A, B e C são esses vetores coluna. Tá? Então, D pode ser expresso, tá, em termos de A, B e C como uma combinação linear com esses coeficientes. Ó, eu posso escrever D como XA mais YB mais EC BC. E agora eu faço o mesmo que eu fiz antes, né? Posso decompor, tá, essa coluna na soma de 3 colunas. A primeira delas vai ser XABC, que eu posso escrever como X determinante de ABC, tá? A segunda como Y determinante de BBC. A terceira como Z determinante de C, B, C. Tá? Então, esse determinante é zero, esse determinante aqui é zero, e nós ficamos então com essa expressão, quer dizer, o determinante de DBC, tá, é necessariamente igual a x vezes o determinante de ABC, que é um número diferente de zero. Né? Essa é a nossa hipótese inicial. Então, daqui sai que o valor de x é obrigatoriamente dado em geral. A gente representa isso aqui, né, como determinante associado a x sobre o determinante dos coeficientes, tá? Algo que se usa uma notação como essa. Claro, o que a gente fez aqui para o determinante DBC, pode fazer para o ABC, pode fazer para o ABD, e a gente chega a expressões análogas aqui para Y e para Z. Nossos verdades determinantes nos dizem, tá, que a única solução do sistema é dada realmente por essa forma fechadinha. Tá? Isso é uma teoria extremamente elegante, tá? Útil, tá, que a gente saiba que existe uma lei geral que nos permite resolver sistemas, tá? Mas
temos que tomar um pouco de cuidado. Tá? Pergunta aqui, que é claro, a gente tem que discutir aqui, tá? É um pouco quais são os limites aí para a gente usar a regra de Cramer. Tá? Duas coisas. Tá? Primeiro, eu queria discutir. Primeiro, a regra de Cramer é um método prático para resolver sistemas de equações lineares? Tá? 2. A regra de Cramer é um método prático, tá, para discutir sistemas lineares? São as duas perguntas aí que a gente tem que responder com muito cuidado. Vamos começar pela primeira. A regra de Cramer é um método prático para resolver sistemas lineares? Vocês sabem qual a resposta politicamente correta, não? A resposta politicamente correta, tá, é que não, e a maior parte de vocês sabe por que não. Tá? Mas agora eu estou falando de sala de aula. Tá? Se chega em sala de aula, o que seus alunos preferem para resolver esse sistema de equações? Regra de Cramer ou preferem fazer por escalonamento? Quem é que tem alunos que prefiram pela regra de Cramer? Deixa eu fazer uma contagem aqui no Rio. Gente, é para ter opinião, né? Quem é que acha? Seja honesto. Os alunos, quais são aqueles cujos alunos preferem a regra de Cramer? Quais são aqueles cujos alunos preferem escalonamento? Tá? Aqui no Rio, pelo menos, uma completa minoria. Tá? Tem uma meia dúzia de professores cujos alunos preferem escalonamento, tá? Enquanto a grande maioria, tá, dos alunos amam a regra de Cramer. Tá? Por que isso acontece? Tá? Pode ser várias explicações. Pode ser porque a gente esteja falando besteira aqui, tá, ao dizer que a regra de Cramer não é um método prático. Essa é uma primeira explicação. Tá? Há outras explicações? Há. Que não precisa pensar, só decora. Pergunta também, quando vai resolver a equação do segundo grau, se prefere usar a fórmula ou examinar se dá para achar a fórmula para também os alunos adoram, né, a fórmula de Bhaskara, assim, é uma coisa, alunos amam de paixão. Tá? Mas eu acho que isso aí é só um lado da questão. Tá? Quer dizer, um lado da questão é o fato de que a fórmula de resolução de sistemas por determinantes, que é a regra de Cramer, tá, dá uma expressão cômoda, tá, em termos de que você pode fazer mais facilmente no piloto automático, não? Faz aquele bando de produtos lá, soma, etc. Tá, e chega ao resultado para determinantes de até terceira ordem. Tá? Se você subir a ordem para 4, tá, isso já não é mais verdade. Então, determinantes 4x4 tá, envolvem calcular já 24 produtos, tá? E aí tenho certeza que se vocês começassem a dar sistemas 4x4, os alunos já não iam gostar tanto dessa brincadeira de determinante, tá? Tanto quanto gostam para sistemas 3x3. Tá? 5x5, então, tá? Esse é um lado. Tem outro aspecto. Tá? Um outro aspecto, tá, é que os sistemas que aparecem nos livros didáticos são todos sistemas de brincadeirinha. Né? É proibido usar coeficientes que não sejam 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 ainda passa. Pois é. Não estava aqui. Números enormes. Pois é, números que aparecem na vida real, tá, infelizmente, não são tão bem comportados assim, né? Então, o sistema que a gente vai resolver na vida real vai ter equações como, vai ter essas coisas horríveis nos fracionários, né? Tá? Vai ser 1,327x mais 2,141y, tá? Que são sistemas que, na vida real, vão ser resolvidos com calculadora. Tá? E aí vai ser um bocado de númerozinho para apertar, tá? Se você for resolver com a regra de Cramer. Porque lembre-se que a regra de Cramer não implica em você calcular um determinante. Tá? Implica em você calcular 4 determinantes. Então vai ser um bocado de númerozinho. Ou seja, tenho certeza que se os sistemas que os alunos fossem resolver em atividades, por exemplo, com calculadora e tudo, fossem sistemas da vida real, tá? Esse caso de amor aí com a regra de Cramer ia ser um pouco menos intenso. Tá? Eles iam
colocar um pouco em dúvida, mesmo para sistemas 3x3. Tá? Então, o que ocorre é que realmente, porque nossa escola e também a questão aí dos vestibulares, etc., tem uma cultura, tá, de não usar a calculadora, tá, faz com que os nossos alunos, para os problemas que aparecem lá, tá, acham que o trabalho adicional que possa ser calculado é compensado pelo fato de que uma fórmula fechadinha, bonitinha, tem que pensar, tem que tomar decisões, eles veem, eu acho, isso com menos sujeito a erro do que outros casos. Mas se entrar na vida real, tá, a vida real sistemas que não estão tão bem comportados e sistemas maiores. Tá? Aí, perto e longe, tá, do método de escalonamento. A gente está falando de n fatorial, tá? E não é bem n fatorial, é n fatorial termos em cada determinante envolvendo um produto, tá, de n elementos. Inclusive, esses elementos são produto de n fatores, às vezes não cabem nem na memória da máquina. Se for máquina ou computador, calculando esse produto de vários elementos, pode estourar a memória, ter problema de precisão, tá? Muita coisa ruim pode acontecer. Contra, no método de escalonamento, tá, a gente pode argumentar que o número de operações que a gente faz, tá, no caso, fazendo todas as contas e tudo, tá, é do tipo n ao cubo, que cresce muito mais lentamente do que n fatorial. Então, você pega um sistema 10 por 10, por exemplo, não dá para resolver o determinante. Tá? Não é questão de preferir, não dá. Tá? Não dá por causa do tempo aí que você vai precisar para executar. Enquanto 10 ao cubo é um número bastante razoável de se fazer. Tá? Então, acho que a resposta a essa primeira pergunta é que os alunos preferem a regra de Cramer porque eles não veem as coisas como elas são de fato na prática. O ambiente dos livros de texto é um pouco artificial. Aí a pergunta surge. Mesmo assim, devemos ensinar a regra de Cramer? Qual a resposta? Sim, claro. É uma teoria notável, tá, e que nos dá uma condição interessante aí para uma condição que pode nos ajudar, tá, a demonstrar resultados, por exemplo, em certos contextos. Então, deve ser ensinado. Tá? Mas a gente deve ensinar também de que o que eles estão vendo através do livro texto, tá, vai ser diferente na vida real. Quando ele chegar se a gente ensina no terceiro ano, o primeiro curso de álgebra linear que fizer na universidade, vai ver que sistemas lineares são outros objetos agora que são resolvidos por métodos completamente diferentes. Uma parte dos livros de álgebra linear que são utilizados na universidade desenfatizam, tá, o método determinantes, tá? Usam muito mais método de eliminação, até porque estão tratando o caso geral, tá? E aí determinante realmente não dá. Essa é uma questão. A outra questão séria com relação à regra de Cramer, tá, é que alguns livros didáticos, tá, têm um teorema, com muitas aspas aqui, tá? Que tentam extrair do pobre do Cramer mais do que o que ele disse, tá? Que é estender o que se pode dizer, tá, a respeito de um sistema, ainda um sistema quadrado. Outra coisa aí da regra de Cramer, ou da limitação dela, é que ela só serve para sistemas n por n. Tá? Que é claro que esses não são, de modo nenhum, os únicos sistemas interessantes que acontecem. Tá? Então, você quer resolver sistemas que não são sistemas quadrados, a regra de Cramer aí é completamente inútil mesmo. Então, um teorema mítico, tá, que tem alguns livros, alguns denunciam, tá? Outros usam, às vezes, assim, sem anunciar, tá? Que o que acontece com aquele nosso sistema, aquele nosso sistema asterisco, no caso do determinante, tá, ser igual a zero.
Então, se o determinante for igual a zero, tá, a gente vai estar no caso de colunas linearmente dependentes, então a gente sai da situação confortável de ter solução única. Tá? Então, entra naquele terreno em que o sistema é indeterminado ou impossível. No caso de indeterminado, a maior parte dos livros fica contente só em dizer isso. Tá? A ideia é a gente tentar tirar daqui, tá, o seguinte teorema, em duas partes. Então vamos fazer assim. Suponhamos que ele se refere ao caso, falando daquele sistema ali, de determinante de A vezes C é igual a zero. Tá? Vamos chamar isso aqui de D, né? Vamos chamar esses outros aqui de dx, dy, dz, para facilitar a notação. Então, pelo menos um livro didático, tá? Eu acho que já corrigiu, mas tinha numa edição explicitamente o seguinte teorema. Tá? Se dx igual a dy igual a dz igual a zero, então o sistema é indeterminado. Tem realmente um apelo para isso aqui, né? Porque x não é dado por dx sobre d. Então, no caso que eu tenho d igual a zero, dx é zero também, dá zero sobre zero. Tá? E outro caso é ser dx diferente de zero, dy diferente, ou dy diferente de zero, ou dz diferente de zero. Então, o sistema é impossível. Muito bem. O que vocês acham aí deste teorema? Entre aspas. Tem duas partes. Tá certo isso aí? O item B está certo. Então, o item B tá certinho, que a demonstração é a mesma, tá, que nós acabamos de fazer. Porque a gente suponhamos que esse sistema tenha pelo menos uma solução x, y, z. Então nós vimos que o dx é igual a x vezes d. Tá? Então, se esse d aqui é igual a zero, tá, e esse dx é diferente de zero, tá, nós temos uma contradição. Porque nenhum número multiplicado por zero pode dar um número diferente de zero. Portanto, é porque não tem a tal solução x, y, z que a gente supôs. Tá? Então, realmente, se eu tenho a situação em que o primeiro determinante, tá, é zero, tá, e esse aqui é diferente de zero, o sistema é impossível. Tá? Isso tem uma interpretação geométrica interessante, né? Porque o que isso aqui está dizendo é que os nossos três vetores, coluna A, B e C, são linearmente dependentes, significa que eles estão contidos em algum plano. Tá? Mas no momento em que o dx é diferente de zero, por exemplo, significa que o d está fora do plano formado por A, B e C. Tá? Isso quer dizer isso. Tá? Enquanto isso quer dizer que o vetor D é linearmente independente com D e C. Portanto, não está no mesmo plano formado por ele. Logo, ele não pode ser expresso como uma combinação linear de A, B e C. Tá? Então, isso aqui está bem, está correto. Mas a primeira parte, embora seja altamente atraente aí a gente
pensar que seria ótimo se fosse verdade, mas não é. Tá? Se o determinante é zero, D, tá? E dx, dy, dz são iguais a zero, tá? Pode ocorrer um sistema sem determinado, essa é uma possibilidade. Tá? Mas não é necessariamente determinado, é muito fácil a gente criar exemplos em que isso aconteça. Então, você pega o tipo de sistema mais simples possível. Tá? Não há sistema que seja mais claramente impossível do que esse aqui. Não pode x mais y mais z ser igual a 1, tá? E x mais y mais z, tá? Simultaneamente ser igual a 2. Mas se você aplica lá o pseudo-teorema que está ali, tá? Você vai descobrir que d igual a zero, porque essas três colunas são todas iguais. E cada um dos dx, dy, dz também é zero, porque vai ter duas colunas iguais sempre aqui. Tá? Então, isso aqui... Geometricamente, isso significa que um dos vetores A, B e C é múltiplo do outro e o D está fora do plano. Porque o que está acontecendo aqui o fato de todos os determinantes serem iguais a zero, tá, significa que todo mundo aqui está no mesmo plano. Tá? Então, D está no mesmo plano de A, B e C. Então, o que quem inicia esse teorema está pensando é o seguinte: eu tenho A, B e C aqui no plano e posso, então, escrever D como uma combinação linear de A, B e C de vários modos. Tá? Só que pode acontecer isso aqui. O caso que a gente tem aqui é esse. A, B e C estão no plano sim, mas está todo mundo na mesma reta. Aqui são iguais, tá? Mas o caso geral que dá dificuldade ali. Tá? Então você tem três vetores A, B e C, tá? Que são colineares, tá? Portanto, D não pode ser expresso como combinação linear deles. Tá? Você podia ainda ter o C fora, o A e o D colineares, o C fora, o C não colinear, Também. e o D fora do plano gerado pelos três. É verdade. O que ela está falando é essa outra situação. Certo? É o ela que está falando, tá? Sou eu que estou falando. Só estou desenhando, tá? Você tem o A e o D múltiplos um do outro. O C fora dessa linha, mas naquele plano ali que você desenhou. E o D fora desse plano. Não, mas aí não vai. Todos os determinantes não vão ser zero, não. Não. Tem o ACD não é zero nesse caso. Aí não tem todos os determinantes iguais a zero. Esse caso está aqui. Porque o determinante ACD vai ser diferente do zero. É verdade. Tem que ser os três. Eu acho que tem que ser. Então, também vou arriscar o desenho grau aqui, mas não é como Então, eu queria fazer uma observação. Como você disse aí, mais uma, que é o seguinte. Alguém, eu acho que foi um professor de Belo Horizonte, de algum lugar, mandou uma mensagem ontem, dizendo ontem, que em alguns livros, e realmente isso eu vi em um livro, a frase seguinte: se o dx for diferente de zero, mas os outros todos forem iguais a zero, então o x é impossível, mas o y e o z são indeterminados. Nós vimos isso. Isso aí Uma situação em que acontecia algo diferente. E aí, o que acontece nesse caso? Suponhamos que eu tenha essa situação: d igual a zero, dx igual a zero, dy igual a zero, dz diferente de zero, que é essa situação aqui do elo, na verdade. Tá? É o que vai acontecer nesse tipo de caso. Porque quando você forma o sistema de D com... é isso
caso. Sei lá se é esse caso. Mas caso que pode ocorrer. Tá? Se acontecer isso aqui, a conclusão do livro foi que x era indeterminado, que era 0 sobre 0, y era indeterminado, que era 0 sobre 0, já z era impossível, porque era um número diferente do 0 dividido por 0. O que a gente pode dizer sobre esse sistema? Pode dizer alguma coisa sobre esse sistema? Como é que é? Pode ou não pode dizer alguma coisa sobre esse sistema? Não isso que foi dito, mas pode dizer alguma coisa certa sobre esse sistema? Você já disse. Já disse. Já disse antes. Estamos aqui. Esse é o caso que estamos nessa situação do sistema ser impossível. Tá? Bem, a gente retorna então às 15 para... Já que eu meti o BD tantas vezes, deixa eu dizer mais uma coisa. Caberia ao aluno ou ao professor do aluno mais indagador perguntar, mas tudo bem, você escreveu uma expressão aí, chamou aquilo de determinante, beleza, mas por que o cara inventou aquilo? Aquilo surge naturalmente de alguma forma? Bom, além do fato de que no caso 3x3 você pode resolver, não é muito difícil, explicitamente no sistema literal eu obter aquela expressão, mas tem um exemplo mais interessante ainda, que é quando você calcula, e nós fizemos isso no livro que nós escrevemos, que se chama Coordenadas do Espaço. Você calcula o volume de um paralelepípedo no espaço, sem nunca saber o que é determinante, tem um paralelepípedo dado pelas suas três arestas concorrentes com um vértice, e são três vetores, A, B e C, e você então calcula explicitamente o volume daquele paralelepípedo, da base multiplicada pela altura, e o resultado que você obtém é exatamente o determinante. E o determinante surge espontaneamente, e foi isso que nós usamos como motivação para definir o determinante. Né? É a expressão do volume de um paralelepípedo. Quando você calcula, tem aquele número. Então o determinante ele aparece assim na geometria, aparece na álgebra e aparece na análise também, mudança de variáveis, de integrais de tudo. O determinante é uma coisa extremamente importante. Ele só não é um instrumento eficiente para cálculo. Isso ele não é. Muito bem, a gente volta então às 15 minutos, mais ou menos, seguindo para as 11, para começar a fazer a nossa sessão de debate. O pessoal dos estados pode continuar a mandar perguntas aí para discutir. Até mais.